Cira, você está dizendo que não tem nenhum consignado no contra-cheque. Hoje a gente tem uma forma, né, de saber. Entrando lá no portal da transparência, você tem como saber como é que, quanto que as pessoas ganham, o que que elas têm de empréstimo consignado. E outra forma de saber comigo é quando você faz mentoria comigo. Se você fizer mentoria individual, eu abro o meu contra-cheque e mostro lá, né, ele detalhado para a pessoa não ter dúvida. Tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui o que foi que eu fiz para que eu não tenha nenhum consignado e para que eu consiga ter dinheiro sobrando todos os meses. Eu sei que essa é uma dificuldade da maioria das pessoas aí que são servidoras públicas ou servidores. Tem gente aqui que não, acho que não é servidor público, mas de qualquer forma seja muito bem-vindo aqui. Mas quem que sou eu para falar para você sobre este assunto? Eu sou mentora financeira das servidoras públicas. Como que eu vim parar aqui nesse lugar? Eu sou economista e advogada de formação, tá? Mas o que eu amo fazer de verdade é isso aqui. E eu tô com um pé já na aposentadoria, apesar de eu não ter aí o tempo suficiente, o tempo de trabalho. Eu sou servidora do Tribunal de Justiça há mais de 17 anos, e pela legislação eu teria que ter aí pelo menos 20 anos de serviço público. Eu não tenho também, mas eu já aderi a um plano do tribunal, tá? Para aposentar, eu estou dependendo só da questão processual, porque realmente hoje eu não me realizo mais como servidora pública. E isso eu sei que acontece com muitos servidores, tá? Muita gente continua trabalhando aí por conta da questão financeira, que a pessoa faz aí muitos empréstimos no decorrer da vida, não tem educação financeira, e muitos ficam esperando o tempo, né, não só de contribuição, mas ficam ali até o máximo que podem, por quê? Porque estão reféns dos bancos. Você vai olhar lá no contra-cheque da maioria dessas pessoas, a maioria está cheia de consignado. Hoje a gente tem um percentual aí de mais de 70% dos servidores públicos estão pendurados em consignados no contra-cheque. E eu fui para essa área, por quê? Porque lá atrás, com 17 anos, eu entrei no serviço público em busca de quê? Eu achei que o serviço público, né, iria me dar a estabilidade, ia me dar a segurança, e que aí, por conta desta, eu digo, pseudo-segurança, pseudo-estabilidade, eu acabei fazendo uma série de empréstimos consignados, só consignados, não. Eu fiz quase todo tipo de empréstimo. Eu só não fiz financiamento da casa própria. Eu escapei porque quando eu fui para o serviço público, eu já tinha minha casa. Minha casa era quitada, quitada assim, na verdade, eu construí. Uma primeira formação minha foi em edificações, construção civil. Eu sempre gostei de construir, porque eu tenho um histórico lá do meu pai, da minha família com obras, e aí construí. Eu digo que eu só não financiei porque ela já estava construída. Mas eu comecei como diretora-geral do tribunal e com salário muito alto, né? Para a época, e hoje ainda, o salário do diretor-geral é um dos maiores salários que tem. Só que eu comecei com cargo comissionado. E aí eu passei no concurso, eu passei em vários concursos e pedi exoneração do cargo comissionado, e fui assumir o concurso. Só que quando eu fui assumir, o meu salário aqui, ó, ele caiu para cá, né? Caiu, e eu fiquei naquela esperança de que eu iria conseguir um outro cargo comissionado, e eu sei que isso acontece com muita gente, às vezes você perde um cargo comissionado e você fica, ah, não, mas eu logo vou conseguir outro, vou conseguir outro. E eu fiquei naquela expectativa de conseguir, e aí eu não baixei o meu padrão de vida, tá? Porque eu costumo dizer o seguinte, que é muito fácil você subir, né? Aumentar o teu padrão de vida, que é muito fácil. Você começa a ganhar mais e você gasta mais. Infelizmente, a nossa cultura, nós não temos educação financeira, a nossa cultura é essa. Você ganha mais, você gasta mais. Aliás, esse é um dos grandes segredos aí, né? Que você aumenta a renda, o ideal é que você não aumente a sua despesa. E eu não, eu aumentei, e o pior, eu não reduzi as minhas despesas. Na época, você tem uma ideia, eu ganhava um salário aqui de 7.500 e quando eu assumi o cargo efetivo do tribunal, eu já assumi um cargo de chefe de secretaria. Aí eu fui ganhar 5.000. Só que
era no interior, tá? E eu não me adaptei no interior, eu tenho 2 filhos, e à época eu não tinha ninguém para cuidar deles, eles ficavam igual mala sem alça para lá e para cá. E eu comecei a ter ali início de depressão. E aí o que que eu fiz? Eu pedi exoneração desse cargo e consegui permutar para trabalhar na capital, onde estavam meus filhos. Só que eu saí de 7.500, ó, cargo comissionado baixou para 5, e quando eu permutei, eu caí para 3.500. Ou seja, menos da metade do salário que eu estava recebendo aqui. Só que eu não ajustei as minhas despesas. E aí eu comecei num processo de fazer empréstimo, de fazer. Se quem puder aí, por favor, ah, como é que eu faço? Vou botar aqui, gente, quem está entrando aí, por favor. Enfim, aí eu comecei num processo de bola de neve financeira mesmo, de dívidas, porque eu ficava naquela expectativa de que eu iria conseguir um cargo. E a verdade é que eu demorei para conseguir esse cargo, só que nesse período eu comecei a fazer empréstimos. Eu já comprometi ali 30% da minha renda, né, com consignado. Depois eu descobri que o gerente me emprestava mais dinheiro. Olha que coisa maravilhosa, né? Eu falei, nossa, então não é só 30%, eu posso conseguir mais. E fora isso, quando eu era diretora-geral, o gerente do banco me deu um baita do limite, um baita de um cartão de crédito com um limite alto. Esse limite, acho que era 5 vezes o meu salário, era muito alto. E eu comecei a usar aquilo. Entende? Eu comecei a usar o limite de cheque especial, eu comecei a usar o limite do cartão de crédito, os empréstimos consignados, e aí eu comecei a fazer o quê? CDC salário. CDC salário, que é aquele empréstimo que você faz com uma taxa mais alta. Só que o que acontecia? Quando o meu salário caía lá no banco, o banco saía, cobria o cheque especial, descontava o CDC salário, esses empréstimos, né, já descontavam. Eu sei que eu fiquei a ponto de eu não tinha dinheiro nem para fazer um mercado. Eu cheguei a emprestar dinheiro da minha mãe para fazer supermercado, compras essenciais para comer, porque o banco realmente ficava com quase 100% do meu salário. Eu não tinha, ou eu pagava o cartão de crédito, só que quando eu conseguia pagar, eu fazia novamente as mesmas dívidas ali. E eu não ajustava, eu ficava achando, não, eu vou conseguir um cargo, enfim, me afundei e fiquei realmente numa situação difícil financeiramente, a ponto de ter que emprestar dinheiro da minha mãe, a ponto de que eu lembro que aconteceu uma vez uma situação que meus filhos colocaram iogurte no carrinho e eu ali estava com uma nota de R$ 50 na mão, porque eu tinha emprestado da minha mãe, e fiquei esperando eles virarem de costas para poder tirar aqueles iogurtes do carrinho, sabe? É uma situação realmente que doía eu ter que tirar as coisas do carrinho para eu não, porque eu não podia pagar. E isso, pra você ter uma ideia, eu já servidora pública, né? Então era uma situação assim, foi uma situação muito humilhante. E o que aconteceu? E eu falar, nossa, eu já fui bancária, né? Antes disso, lá 10 anos bancária, gerente de banco, era acostumada à época a bater todas as metas, vendia tudo para os clientes. E naquele momento eu estava do outro lado, estava do outro lado, sendo ali uma vítima da minha falta de educação financeira, vítima do banco, porque eu também não controlava essa questão de juros, eu não fazia cálculo, essa era a verdade, como acontece com a maioria das pessoas, tá? Então, o que que eu fiz? Eu tomei algumas providências que eu vou contar para vocês aqui, que eu fiz na prática, tá? Para eu sair para eu ficar pelo menos livre um pouco daquele banco, que eu não sabia realmente o que fazer, porque eu fazia aquilo ou eu continuava me afundando, tá? Então, foi a partir daí eu comecei, depois de algum tempo, só para você ter uma ideia, eu não ocupo cargo comissionado desde 2014, tá? E eu consegui ajustar, sair disso, né?
Criei aí um método, eu fui estudar, já li muitos livros de finanças, fiz vários cursos, cursos de coaching financeiro, curso de inteligência financeira, com Gustavo Cerbasi e vários outros. E com isso me deu bagagem para que eu construísse um método que eu hoje aplico com as minhas mentoradas, tá? E como que você pode ter acesso a mim? Eu vou começar aqui te dizendo para você ter uma ideia, caso termine essa aula aqui você queira os meus serviços e você queira realmente sair da situação financeira que você está, eu quero te dizer que existe sim um método, existe forma. Tem várias pessoas que já fizeram comigo mentoria e eu vou te mostrar aqui alguns depoimentos dela para você ver. Como que você faz para você me alcançar? Olha, eu tenho um programa de mentoria individual, que é o meu PMI, que é o programa hoje Servidora com Dinheiro, que esse programa ele custa R$ 4.000. Esses programas aqui são os programas que você tem o meu acompanhamento. Porque, de repente, você pode dizer assim, não, eu não preciso do acompanhamento de ninguém, se eu tiver um curso para mim digital, para eu assistir as aulas e colocar em prática, já é o suficiente? Beleza, tranquilamente. Qual que é a outra forma que você tem para me acessar? Você tem a mentoria em grupo, que é a mentoria Decolar nas Finanças. Essa mentoria custa R$ 1.497, ela não está aberta, tá? A outra forma é uma imersão, domine seu salário. O que é essa imersão? São 2 dias, um final de semana comigo, em que o que eu fiz para fazer essa imersão? Eu peguei aqui as aulas principais, aquilo que eu entendi que fazia com que as minhas mentoradas colocassem em prática, caminhassem e tivessem resultados. E aí eu decidi fazer essa imersão. E eu vou trazer para essa imersão só aquilo que é importante. Imersão é bom para quem? Para quem quer resultados mais rápidos, tá? Para quem quer resultado mais rápido. Para a pessoa sair dali com um plano de ação, já sabendo o que é que ela tem que fazer. Tá? Eu vou aprofundar mais sobre informações sobre essa imersão para vocês. E a outra forma é, você pode só comprar o meu curso, Método Servidora Sem Dívidas, que lá tem mais de 30 aulas. Só o curso sem acompanhamento, ele custa R$ 497. Essas são as formas, são os meus trabalhos, meus produtos, meus serviços, tá? Que eu tenho para te dizer como é que você vai me acessar, caso você queira. E aqui nesse encontro, nessa reunião secreta, o que eu vou mostrar para você aqui? Aqui você vai aprender 6 coisas que eu fiz na prática e que você também pode fazer para você acabar com os seus consignados mais rápido e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Por que que você, quando você olha para suas finanças, você dá atenção, você faz o que precisa fazer, o dinheiro começa a sobrar? Porque você deixa de pagar juros para o banco. Você vai entender que quando você faz um cálculo, você vai lá para a calculadora do cidadão e você vê quanto de juros que você paga mensalmente para o banco, eu tenho certeza que o dinheiro vai sobrar. Quando você resolve fazer uma faxina financeira nas suas contas, no teu cartão de crédito, nos teus contratos de empréstimos, o dinheiro também começa a sobrar. Por que que eu sei disso, Jacira? Ó, porque a maioria das minhas clientes começaram tendo uma reserva financeira a partir desse dinheiro que elas conseguiram reaver do banco. E aí, como a gente trabalha a parte de mentalidade, fala, ó, você não tinha esse dinheiro, então a partir de agora ele vai ter essa finalidade aqui. Você vai começar a ter uma reserva financeira. Então, trabalhando a parte da mentalidade, você consegue evoluir. Porque eu preciso te dizer que aqui, para você ter algum resultado nas suas finanças, não é só a questão técnica, tá? Não é só a questão técnica. Eu costumo dizer o seguinte, que se finanças fossem só números, você concorda comigo que os professores de matemática seriam ricos? Por quê? Porque eles conhecem juros compostos, não é? E se só a parte técnica, ele ensina juros compostos, aí ele fala, opa, então, se é assim, eu vou ficar rico, porque basta eu investir que o dinheiro vai se multiplicar e eu vou ficar rico. E você sabe que na prática não é assim. Eu costumo dizer assim, me mostra um professor de matemática rico que não tenha ido buscar educação financeira. Porque uma coisa é, você tem que buscar a parte técnica mais a mentalidade, a forma de pensar sobre o dinheiro. Tá? E aí, o que você vai ter aqui no final?
E eu digo o seguinte, que se você, quanto mais cedo você começar, né? Comece hoje, você só vai se arrepender de não ter começado. E eu quero que você fique aqui até o final dessa aula, tá? Porque você vai ter aqui, eu vou dar um presente para quem ficar até o final, tá bom? E aí, como é que eu sei que você vai ficar até o final? Você vai colocar o teu nome aí, coloca no chat para mim o teu nome, e aí no final da aula eu quero o teu nome novamente. Se eu ver duas vezes, eu sei que você ficou aqui, tá bom? Porque eu não vou ter como olhar para cada um de vocês. Então, tem um presente, eu vou dar uma sessão de alinhamento financeiro. Como é essa sessão, Jacira? É uma sessão individual comigo. Eu vou ver na minha agenda um horário para eu poder te dar esse horário para você, né? Para que a gente faça uma sessão para eu entender, fazer um diagnóstico financeiro da tua situação atual. E aí você já vai poder, pelo menos, entender como é que você está e para onde que você quer ir, tá? Então, para quem ficar até o final aí, vai ter esse presente. Como é que eu sei, Jacira, que tem resultado o teu trabalho? Olha, aqui eu tenho estes depoimentos, eles são bem recentes, tá? Estes dois aqui, para ser bem sincera com vocês, esse aqui é continuidade desse primeiro. Essa mentorada, ela mesma diz, olha, ela falou aqui, olha, eu não sei se você lembra, mas eu te liguei chorando, desesperada, pedindo ajuda dia 21 de julho, pois havia chegado no limite sem saber o que fazer, com dívidas mensais 4 vezes maior do que minha renda, completamente sem dinheiro, cobrança de banco para todo lado, e eu desabei chorando compulsivamente, porque atingi um nível de desespero poucas vezes experimentado em minha vida. Eu estou orgulhosa de mim e agradecida a você, pois estou sentada em frente à minha planilha de gastos neste exato momento, e olha só o que consegui fazer em 40 dias. Reduzir minhas despesas drasticamente de julho para agosto, de agosto para setembro. E para você ter noção do que significa, em números arredondados, minhas despesas em julho eram na casa de 68 mil. Em agosto caiu para 40 mil. A projeção para setembro é de 32 mil. E caindo até eu conseguir viver dentro da minha renda real, que é de 12 mil. O que acontece aqui? Essa mentorada, ela é uma procuradora do Estado, com um salário bruto de 50 mil. E o que acontecia com ela? Ela tinha a sensação de que ela ganhava 50 mil. E esse era o grande problema que eu vejo. Lembra que eu falei, ó, da sensação, quando eu tinha aquele cargo lá de diretora-geral, eu tinha a sensação que eu ganhava 7.500. Só que eu não ganhava mais isso. Entende? Então, ela tinha essa sensação. Ah, eu ganho bem, eu sou procuradora e, ó, tome despesa. O custo de vida mensal dela era de 4 vezes a renda dela. E ela diz que ela quer encaixar numa renda de 12 mil, por quê? Porque ela quer ficar somente com o salário dela sem um cargo, que ela ocupa um cargo lá, tá? Então, isso é só para você ver que quando você resolve olhar, você caminha. E dependendo da tua disponibilidade, da tua vontade, da tua decisão, realmente, você consegue. Você consegue evoluir muito em pouco tempo. E essa é a vantagem de você ter uma mentorada junto com você. Eu costumo dizer o seguinte, que o valor da mentoria me ajuda, mas ajuda muito mais quem decide investir em si mesma, que foi o que ela fez aqui. Em 40 dias, olha o avanço dessa mulher. E tem mais, ela colocou assim: sim, fiz dinheiro extra com suas orientações e direcionei cada centavinho que consegui nesses dias. Em 40 dias de mentoria individual, eu consegui pagar todas as despesas pendentes de julho, honrei todas as de agosto e antecipei pagamentos de setembro. E ainda consegui uma reserva de 1.085. Na verdade, ela já está com uma reserva bem maior. Ela já está investindo. A aula que nós fizemos semana passada, eu ensinei ela já a investir a reserva da tranquilidade dela. O que eu quero te mostrar com isso? Que aqui tem um dos segredos, neste depoimento, tem um dos segredos que eu te digo que isso aqui, ele dá resultado. Mas para isso você tem que limpar algumas coisas aí da tua cabeça. Algumas crenças, alguns julgamentos, para que você caminhe. Essa mentorada, como eu falei, é uma procuradora. Ela pode advogar, ela pode fazer um monte de coisa, dar aula, e você pode monetizar o teu conhecimento. E foi o que aconteceu também com essa aqui, ó. Jacira, minha amiga. Estou fazendo muita renda extra, minha renda extra já superou o meu salário líquido. Eu estou trabalhando muito e muito feliz. Eu preciso muito da sua ajuda
porque na semana que vem, acho que ela quer dizer que eu vou receber meu imposto de renda. Eu te falei e ele tem um objetivo, minha viagem. Então, queria que você me ajudasse a investir para que até dezembro eu possa ter alguma rentabilidade. Enfim, estou louca para a gente conversar. Quero compartilhar tudo. Essa mentorada era uma professora, ela é uma professora da universidade. Ela terminou a mentoria dela, mas hoje ela faz só as sessões de acompanhamento comigo. E ela hoje ela tem uma renda, ela começou como renda extra, agora ela tem uma outra fonte de renda que ela tira mais do que a renda principal dela como professora da universidade. Como é que ela descobriu isso? Eu vou te mostrar como que ela passou a fazer isso, tá? Para que você entenda que é um processo, ok? Me diz aí se alguma dessas coisas aqui te soa familiar. Mesmo ganhando bem, o dinheiro não sobra para você fazer uma reforma lá na casa ou trocar de carro. Quando pensa na fatura do cartão de crédito, dá aquele mal-estar, assim, porque você não sabe se vai conseguir pagar tudo. E geralmente você usa o limite do cheque especial para pagar conta. Se isso aqui te soa familiar, você realmente tem que prestar atenção e colocar em prática esses segredos que eu vou te mostrar aqui, tá? Como eu te falei lá em 2005, o que fez com que o banco ficasse com quase 100% do meu salário? Eu comecei, como eu contei para você aqui, eu comecei a me afundar, porque eu não ajustei as minhas despesas à minha renda. Eu bato muito nisso. E eu sei que não é fácil. Não é fácil, mas eu consegui. E assim como eu consegui, você também pode conseguir, tá? E aqui eu vou te contar uma história que é para você entender que podem surgir oportunidades na tua frente e oportunidade, tem um provérbiozinho aí que diz, né? Que é que nem aquele cavalo selado que passa assim uma vez na tua frente e você tem que pegar. Olha o que aconteceu comigo em 2006. Em 2006, de um erro de digitação a uma lan house. Em 2006, o tribunal ele fez um programa para vender computador, para vender não, para financiar computador para os servidores. Foi uma empresa que ofereceu esse serviço, aí o tribunal intermediou esse financiamento, tá? A gente poderia comprar um computador através desse programa para ter em casa. Estava surgindo ali, né, computador em casa e tal. Aí o que que aconteceu? Nós preenchemos, ele mandou um formulário, na verdade a gente entrava e preenchia um programa lá. Eu preenchi. Eu falei, vou comprar um computador. Eu com 2 filhos, eu preciso de um computador em casa. E eu preenchi, ao invés de colocar um computador, eu digitei 2 vezes o 1. Aí saiu o número 11. E quando o formulário chegou lá na mão da empresa, a empresa me ligou e perguntou assim: Dona Jacira, nós vimos aqui que a senhora pediu para comprar 11 computadores, para financiar 11 computadores. É isso mesmo? Aí eu fiquei, nossa, 11, né? Mas eu tenho o raciocínio assim muito rápido. Na hora eu perguntei: quanto que fica os 11 computadores? Qual é o valor da parcela? Aí ele calculou lá. Aí eu disse assim: ó, isso aí não entrava nos 30% do contra-cheque, tá, gente? Eu já estava ali com o contra-cheque, quando aconteceu isso, eu já estava com o contra-cheque comprometido. Aí eu perguntei para ele, quanto que fica o financiamento dos 11? Aí ele me deu o valor à época. Aí eu falei assim, pode ser 14? Não sei de onde eu tirei esse número. Eu acho que, na verdade, assim, eu imaginei 7, 7, né? Não sei. Aí ele falou, pode. Eu falei, quanto que fica? Qual que é o valor da parcela que eu vou pagar? E ele fez esse cálculo. Eu disse, eu quero. Porque quando ele falou 11, eu pensei assim, nossa, eu posso montar uma lan house. E eu tenho 2 filhos, já funcionou tudo ali na minha cabeça. Falei, vou botar esse moleque para trabalhar na lan house. E eu sei que o financiamento dos 14 computadores passou. E quando ele falou, ó, foi aprovado o financiamento, tal, me informaram, né, mandaram um e-mail. Eu disse, agora eu só tenho que buscar um lugar para alugar, porque eu vou montar uma lan house. E comecei a procurar. Coincidência ou não, eu aluguei o imóvel que hoje, aliás, que muitos anos depois, a minha mãe acabou comprando esse imóvel
E hoje ele faz parte, né? A minha mãe faleceu há 2 anos, e aí é um dos bens que precisa dividir lá entre a família. E foi incrível, porque lá em 2006, faz o quê? 16 anos isso, né? Eu cheguei a alugar, montei uma lan house por conta de um erro de digitação. Mas na minha cabeça, eu queria ter uma outra fonte de renda, eu queria fazer renda extra. Eu tenho uma veia empreendedora, sabe? Antes disso, de trabalhar, de ser servidora pública, eu sempre empreendi. E por incrível que pareça, eu também sempre empreendi, sempre vendi alguma coisa durante esse período aqui, ó, de cargo comissionado. Eu voltei a ter cargo comissionado em 2007, ali está errado, 2006, na verdade, 2007, mas sempre estava vendendo alguma coisa paralelamente. Eu não estava nem aí. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de viajar. E o que que eu fazia? Tinha uma loja que vendia perfume. Tem perfume lá em Macapá, uma loja chama Top Internacional, né? E eu comprava perfume, viajava, quando eu viajava, eu vendia. Na volta, quando eu voltava de viagem, eu sempre levava alguma coisa para eu vender. E por que que eu estou te falando isso? Porque muitas vezes pode ser que você tenha vergonha, sabe, de vender. Porque a gente tem crenças sobre venda, sabe? Muitas vezes a gente liga venda a pessoa chata. Não, mas venda não é chato. Você ajuda as outras pessoas com o teu serviço ou seu produto. Quando você pensa que você pode ajudar aquela pessoa, aí a coisa muda. E era isso que eu fazia. Então, eu sempre estava empreendendo, eu sempre estava vendendo alguma coisa. Tá? Então, isso fez com que eu sempre tivesse algum dinheiro a mais, e foi o que fez eu também me livrar desses consignados. Porque de 2014, por exemplo, lá em 2017, 2018, eu dei aula na universidade, eu fui professora de faculdade particular, eu dei aula de direito administrativo em uma, e na Universidade Federal eu dei 9 disciplinas. É para rir, porque 9 disciplinas no ano. Coisa de doido. Mas eu cheguei à conclusão de que aquilo não era para mim. Eu queria qualidade de vida. E eu estava focada, na verdade, eu busquei uma realização pessoal, eu queria muito dar aula na faculdade. Consegui, mas foi o suficiente para eu entender que não era isso que eu queria, sabe? Porque eu acho que a gente tem que ver, colocar na balança, tá? Aquilo que realmente é importante para a gente. E eu não tinha vida ali quando eu estava dando aula, tá? E aí a gente vai já entrar no segredo número 1, que foi o que eu fiz na prática. Quando eu fiquei lá toda endividada, que o meu salário entrava lá no BB, entrava meu salário e o banco tirava todo, eu me desesperei. É assim, foi um período realmente desesperador. E aí eu tive a ideia de tirar o meu salário do banco. Por que que você tem que proteger o seu salário? Na verdade, na época, eu fiz de forma intuitiva. Eu nem sabia, mas hoje eu tenho certeza, pela prática, pelo que eu estudo, que proteger o seu salário é o quê? Você tira o seu salário daquele banco e passa a receber por outro banco. Hoje, na prática, o que que acontece? Infelizmente, os bancos só negociam com quem atrasa. Ou seja, se você tiver em dia ali, ele não negocia com você. E você tem que passar, não tem que dar segurança para o banco de que ele vai receber. Existe técnica para negociar com o banco, tá? Não é simples assim. Nas minhas mentorias eu ensino as técnicas passo a passo. Eu dou, inclusive, até o script do que você tem que falar. Ah, a moça falou isso lá do outro lado, você vai falar isso, isso, isso. Entendeu? É desse jeito. Então, proteger o salário, qual que é o objetivo? Quando você tira o salário daquele banco e você passa a receber por outro, você abre brecha para negociar com o banco. Essa é a verdade. Então, para você, por exemplo, você tem lá um CDC salário, ó, e não é só tirar o salário e não pagar, tá? Existem técnicas. Existe um passo a passo. Você vai tirar o salário, você vai ficar devendo CDC salário. Já sei o que eu faço. Você pode pedir para transformar em boleto. Tem uma legislação que te ampara. Paralelamente a isso, o que você faz? Você vai criando um fundo de reserva de dívida. Para quê? Porque vai chegar um período que o banco vai começar a fazer proposta para você. E aí, quando ele começa a fazer proposta, você tem que ter o dinheiro guardado para você poder
pagar aquela dívida. Entende que aqui eu não estou dizendo para você dar o cano no banco. Eu não estou dizendo para você simplesmente tira o salário e manda o banco se lascar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que tem técnica, tá? Então, eu tirei o salário do banco, passei para um outro banco. Então, depois, eu fiz um outro processo também, que foi de portabilidade de empréstimo. Mas vamos aqui para o segundo, que é o segundo segredo, que eu já comecei desde o início dessa aula, eu estou falando para você. Qual é? É você fazer renda extra. O que é esse chá aqui, Jacira? O chá é uma sigla que eu chamo. O C quer dizer que você tem que buscar conhecimento, desenvolver habilidades e entrar em ação, ter atitude. Por quê? Porque quando você busca conhecimento, as coisas clareiam na tua mente. Habilidade, eu acredito que qualquer pessoa pode desenvolver qualquer habilidade, desde que ela treine. E aí ela consegue. Eu acredito nisso. E aí você tem que entrar em ação, você tem que fazer. Porque senão você não vai ter resultado se você tiver só o conhecimento, concordas? Se tiver conhecimento e habilidade, tem resultado? Não, se você não entrar em campo e fazer. E aí depois você vai ajustando as coisas. Vai buscando conhecimento, você vai entendendo por que você precisa fazer aquilo. E uma das coisas que você tem que entender é que você começa fazendo renda extra para você poder chegar lá no outro segredo. Começa ali, o objetivo é ter uma renda extra, tá? E tem outra forma. Ah, Jaci, eu não sei nem o que fazer. Eu tenho um teste de perfil comportamental que ele faz parte do meu programa individual. Eu só passo para quem para quem faz a mentoria, o PMI, que é o programa de mentoria individual. Esse teste de perfil comportamental, por que ele é importante? Primeiro, para você saber, para você se conhecer, é a parte de autoconhecimento. A primeira fase dos meus programas são de autoconhecimento. Por quê? Porque é onde você vai entender por que você faz o que você faz com o seu dinheiro. Você vai entender os seus valores, como é que você se sabota. Tem várias formas. E o perfil comportamental é para você se conhecer, para você entender como você também se relaciona com as pessoas que estão com você, você vai conseguir identificar até o perfil comportamental dessas pessoas que você convive. Ah, mas para quê, Jacira? Porque o perfil comportamental ele vai te dizer, vai te deixar claro quais são as tuas competências. Esse teste ele te dá ali as 21 competências que você tem. Qual mais alta, qual mais baixa, qual você precisa desenvolver mais para aquela finalidade que você acha que você se adapta. Ah, quais são os tipos de profissões que o seu perfil comportamental se adapta melhor. Por quê? Porque se você é uma pessoa comunicadora, é muito mais fácil para você trabalhar com vendas, não é? Para você oferecer o seu produto e tal. Agora, se você tem um perfil ali mais planejador, mais analista, pode ser que você se identifique com outras áreas e que este teste ele deixa bem claro até o local, se o local que você está trabalhando ele está adaptado ao seu perfil comportamental, ou melhor, se o teu perfil comportamental está adaptado a esse trabalho atual que você faz, tá? Porque as pessoas muitas vezes tem gente, imagina aí, uma pessoa que tem um perfil mais analista, né? Aquela pessoa que ela é mais metódica, ela é mais perfeccionista, é detalhista, ela tem mais autocontrole, uma pessoa mais introspectiva, digamos assim, mas ela é mais perfeccionista, tá? Focada em detalhes. Essas pessoas se dão muito bem com planilhas. Essas pessoas se dão muito bem, por exemplo, para trabalhar numa área que ela precisa ali preencher planilha, algumas coisas mais detalhistas. Já um comunicador, geralmente ele não curte planilha. Então, imagina aí, você vai. Uma pessoa que vai trabalhar, por exemplo, numa concessionária de carro, um exemplo. Aí tem uma vaga lá para vendedor. A pessoa que vai trabalhar com vendedor, ela tem que ter esse perfil comportamental mais comunicador. Ela tem que gostar de pessoas. E o teste de perfil comportamental
2 tipos de perfis focam em pessoas, mas tem outros 2 que focam em tarefa, em resultado. Então, isso é importante, que você faça um teste de perfil comportamental para que você saiba qual que é o seu perfil, até para você escolher o que fazer e fazer de uma forma mais agradável, mais gostosa de fazer, entende? Então, esse teste ele serve para isso. O teste que eu faço, ele é um teste que ele já foi validado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele tem um índice de assertividade de 97,97%. Você vai encontrar por aí testes na internet que vai te dar gratuito aí? Vai. Só que ele é muito superficial. Esse aqui, não, para você ter uma ideia, sai um PDF ali de 24 folhas. E é onde você vê o que que você mais gosta, o que que você valoriza, o que que você se identifica, como é que você toma decisões, o que é que te motiva, o, quais são os seus valores, o que te desafia ou não, enfim. É maravilhoso. Geralmente eu recebo assim depoimentos maravilhosos depois desse teste de perfil, porque a pessoa realmente fica encantada com tanto que ela se conhece. E nós temos o costume de buscar coisas fora, achar que o que resolve é buscar conhecimento lá fora, mas primeiro você tem que se conhecer, entender como é que a sua maquinazinha aí funciona, né? Para você poder escolher, saber fazer escolhas, tá? Aqui eu tenho, e é por isso, ó, aqui tem um depoimento dessas pessoas que fizeram renda extra, tá? Olha, tá tudo no Invest, eu vou te mostrar como eu fiz na próxima semana. Eu estava guardando na poupança do cartão, mas você disse para levar tudo para no Invest, no Sofis, entendi que tem que investir o que sobrar. Aqui, quando ela disse, olha, eu estava guardando na poupança o do cartão. Essa cliente, usamos uma das estratégias com ela, foi de suspender o pagamento do cartão de crédito, mas você vê que ela estava aqui, ó, guardando, e que ela, inclusive, tinha guardado na poupança. Eu disse, olha, a mentorada minha não guarda dinheiro em poupança, não. Então, aí a gente passou, que tem um momento certo de eu ensinar a investir, tá? E aí a gente, depois, ela direcionou. E aqui na frente tem aquele outro que eu já mostrei para vocês sobre a questão da renda extra. Eu tenho uma série de depoimentos. Para quem me acompanha no meu Instagram, lá tem muitos depoimentos. Inclusive, se você quiser ir lá nos destaques, você vai ver, tá? Qual que é o terceiro segredo, Jacira? Lembra que eu te falei, olha, eu fiz a portabilidade do meu salário, né? Eu protegi o meu salário, mas eu também busquei fazer a portabilidade dos meus empréstimos, de empréstimos consignados. Eu procurei bancos que me dessem uma taxa melhor, que no popular alguns chamam de comprar a dívida do outro banco. E quando eu consegui fazer a portabilidade de crédito, eu consegui reduzir bastante a minha dívida. Jacira, como é que a gente faz então? Eu vou mostrar para vocês aqui na prática como é que você pode fazer isso, tá? Com o teu consignado. Então vamos lá. Vou interromper aqui. Ah, vamos lá. Vou mostrar para vocês desde o início, tá? Para você saber como é que você procura. Primeira coisa, você vai colocar assim, olha, taxa de juros consignado Banco Central. Tá vendo aqui? Taxa de juros de consignados Banco Central. Quando você clica aqui, ele vai para cá. Não é isso aqui, tá? Ele vem para cá, ó. Taxa de juros Banco Central do Brasil. Tá bom? Tá vendo aí? Você clica. Você clica. Tem gente entrando agora, vai ter que assistir a aula de novo. Mas sejam bem-vindas. Então, você vem para cá. Quando você chega aqui nessa página, tá vendo? Taxa de juros, ó, BCB, Banco Central do Brasil.gov.br, estatística, tá? Bem aqui, taxa de juros pré-fixados. Você descendo aqui, o Banco Central do Brasil, ele mostra as taxas de juros, elas são diferenciadas, tá, gente? Muitas vezes você fala assim, porque fulano me disse que a taxa do consignado lá no Banco Santander está tanto, lá está mais baixa. Presta atenção numa coisa. Taxa de juros, ela é individual. Por quê? Porque depende do teu score. Depende do teu score. Você pode até pensar que não, mas o banco vai olhar lá o seu score, a sua movimentação financeira, que hoje está tudo no registrado, dentro aqui do Banco Central.
e ele vai te dar uma taxa conforme o seu CPF. É assim que funciona. Então, quando você vem aqui para dentro, você tem, ó, crédito pessoal consignado em INSS, para quem é aposentado ou pensionista, consignado privado, para quem trabalha em empresa e que tem empréstimo consignado através das empresas. E no caso de servidor público, bem aqui, ó, crédito pessoal consignado público. Então, a taxa, ela é quando você clica aqui, ele vai te dar a taxa desse período. Olha, o último período foi de 26/8 a 1º/9. E aqui você pode ver, olha, as taxas de juros dos bancos. Taxa de juros consignados para servidor público, tá? Então, se no teu banco, por exemplo, se o teu banco é o Banco do Brasil, vamos lá. Atualmente, a taxa no Banco do Brasil está 1,73. E a taxa de juros, tá, gente? Ela depende do quê? Da taxa Selic, que é a taxa Selic é a referência, a taxa de juros básica da economia. Ela serve de referência para essa taxa de juros aqui que os bancos determinam. Com base, ela tem a taxa Selic está bastante alta. Aí, o que acontece? A taxa de juros ela sobe também. Ela sobe. Taxa de juros, taxa Selic alta, o que o banco vai fazer? Ele vai aumentar os juros. Então, se você fez, por exemplo, algum empréstimo lá, o teu banco te cobrou um consignado 1,9, procura aqui, ó, um desses bancos, tá? Procura com um desses bancos aqui fazer uma portabilidade. Por exemplo, Caixa Econômica está cobrando 1,5. Então, você pode até pensar assim, mas o meu consignado é 1,73. A taxa é pequena. A taxa é pequena. A diferença é pequena. Ó, muitas vezes a diferença for R$ 10 numa parcela. E se você parcelou em 48 vezes, esse dinheiro, ele influencia no total. Eu vou para cá, por exemplo, eu vou colocar aqui, olha, calculadora do cidadão. Calculadora do cidadão, essa bem aqui, ó. Bem aqui, você vem aqui para baixo, BCB, calculadora do cidadão. Vou dar um exemplo para ti. Imagina aí que você fez um empréstimo 60 vezes, taxa de juros 1,9. Por exemplo, o valor da prestação que você paga é R$ 450. Vamos imaginar. Eu vou clicar aqui em calcular só para você ver qual que seria o valor financiado. Ó, 16.028. Você financiou isso, paga 450, uma taxa de 1,9. Olha só, você pegou 16 mil, mas você vai pagar 27 mil para o ano. Destes 27 mil, 10.971 é juros. Só que essa conta aqui, infelizmente, os servidores públicos não fazem. As pessoas não fazem esta conta, né? Você vê aqui, ó, pegou 16, vai pagar 10 de juros. Por quê? Por causa desse prazo aqui, ó, 60 meses, tá? A gente se ilude, a gente não, né? As pessoas se iludem porque elas olham só para a taxa. Mas a taxa é baixa. Só que é o seguinte, quanto maior o prazo, mais juros você paga para o banco. É assim que funciona. Então, eu quero que tu anota aí, eu vou anotar aqui, só para eu poder fazer um outro cálculo. Imagina aí, então, 60 meses, agora eu vou fazer um cálculo. Imagina que você consiga a 1,70 essa taxa, e você pegou 16.028,09, ok? Ó, eu vou limpar aqui, e aí, imagina que você consiga um de 60 meses, só que agora a taxa de juros é 1,7, por exemplo. E aí você pegou 16.028. Olha a diferença, olha o que acontece. Quando a gente clica bem aqui em calcular, ó, a prestação foi para 428, né? Só que, ó, assim, olha só, aqui já diminuiu no total R$ 2.000, uma taxa de 0,2 de diferença. Desse total aqui, ó, dos 16 mil, a pessoa paga 25, 600 e pouco, juros 9.665. Então, aqui eu acredito, o valor anterior foi, não anotei o montante, mas eu calculo que a diferença já deu aqui em torno de R$ 2.000. Você vê, faz diferença. Então, imagina que você, ao invés de pegar essa taxa aí de. Deixa eu limpar. Ao invés disso, vamos imaginar que você pegou aqui a uma taxa de 1,5. 1,5, como está aí dentro do Banco Central. Você pegou aí 16.028
0,9. Vou clicar aqui em calcular para você ver. Ó, olha a diferença. Era 450, baixou para 407. Mas olha aqui, ó, o importante é essa diferença aqui, ó, no final, ó. Lá ia dar 10 mil e pouco de juros, não é isso? Ó, quanto você já reduziu aqui. Entende? Então, a gente tem que buscar menor prazo e menor taxa. Para poder começar a sobrar. Ah, Jacira, vai sobrar aqui só R$ 43 agora. Você vai economizar, você vai deixar de gastar. São R$ 43 por mês que você deixa de dar para o banco. Então, é isso que eu quero que vocês atentem para isso. Agora, mas imagina que você tem conta no Banco Inter. Olha aqui a taxa de juros no Banco Inter. Está 1,48. Então, como é que você faz para fazer essa portabilidade? Lá dentro do meu programa, eu ensino detalhadamente, porque tem aí algumas questões que você tem que olhar, tá? Mas você pode fazer isso aqui, você pode buscar fazer portabilidade sozinho, então. Ok? Entendido isso? Vamos voltar, então, aqui para o nosso... Outra forma que você tem é fazer amortização. Sim, não é pagar de trás para frente, tá, gente? Você pode fazer a amortização do teu consignado. Essa amortização é você abater o valor do principal, abater do principal. Por quê? Porque quando a gente paga, nessa parcela que você paga, uma parte é principal, a outra parte é juros. Então, quando você consegue amortizar, você tem o valor, lá, sobrou lá R$ 500 no mês, ou então você recebe lá da tua restituição do imposto de renda, você fala, quer saber, eu vou me livrar desse consignado o mais rápido possível. Aí você pega uma parte e você entra em contato com o seu banco para você amortizar. Existe uma diferença nessa palavrinha entre pagar a prestação de trás para frente. São coisas distintas, tá? Eu vou ler aqui no chat. Quem é que está aqui? Felipe, Elisângela, Matheus, Erandi, ok. Então, existe diferença entre. Agora, só me confirme aí. Vocês estão conseguindo enxergar o meu slide de volta? Segredo número 3 aqui. Só coloca para mim um ok aqui no chat. Tá conseguindo ver meu slide? Oi? Deixa eu ver. Sim, ok. Obrigada. Obrigada. Então, vamos lá. Entendido que você tem como fazer portabilidade. Se você fizer portabilidade, você vai pagar menos juros para o banco. E outra coisa, você pode fazer uma portabilidade que você pode reduzir o prazo. E assim você vai se livrar mais cedo do consignado. Outra forma que você tem de se livrar mais cedo é amortizando, para você poder se livrar mais cedo desses consignados, tá? Segredo número 4, vamos lá. Vamos caminhar aqui então para o segredo número 4. Lembra que eu falei para vocês, ó, que você começa fazendo renda extra? E quando você começa fazendo, e imagina que você se identifica tanto com aquele trabalho, com aquele serviço, né? E aí, de repente, ele pode virar uma outra fonte de renda, como daquela mentorada que eu mostrei aqui o depoimento para vocês. Hoje, ela está com tanta renda extra que o que que ela fez? Eu vou dizer para vocês o que que ela começou a fazer. Ela tá fazendo doutorado, tá uma pessoa com mestrado, tá professora da universidade. Ela costumava fazer corrigir TCC, corrigir artigos para colegas. Só que ela não cobrava por isso. Sabe, a pessoa que tem um prestativo ali muito alto, ela não cobrava. E aí conseguimos trabalhar ali a parte de mentalidade dela, e ela chegou à conclusão de que ia começar a cobrar. Só para você ter uma ideia, teve um trabalho que ela cobrou R$ 10.000. Um trabalho, tá? Esse foi um deles. E depois ela começou a trabalhar no Instagram dela, divulgar a correção, revisão de TCC e tal, e cobrar, porque as pessoas hoje, o que que elas querem? Quanta gente está aí fazendo graduação, eu dizia para ela, você tem ideia do pavor que os graduandos têm de TCC e que a gente consegue muitas vezes um orientador, e o orientador nunca tem tempo para orientar a gente, essa é a verdade. Eu, pelo menos, nunca tive.
Eu tive um orientador que era um desembargador, que eu só fiz constar o nome dele lá no meu TCC. Eu pedi ajuda para uma outra pessoa. E se eu tivesse a oportunidade de pagar alguém para isso, eu teria pago. Assim como eu tenho certeza que muitos jovens aí deixam de pagar uma balada, que você vai, gasta, né? Eu vejo hoje, o pessoal chega lá, compra uma garrafa de uísque, uma garrafa de vodka. Eu duvido que não pagaria aí R$ 1.000 para você corrigir um TCC para ele. E foi assim que ela resolveu fazer, tá? E hoje está divulgando aí e ganhando dinheiro com isso, gerando dinheiro. Porque até quando a gente muda essa questão, a palavrinha, substitui a palavra gerar, ganhar por gerar, porque a gente não ganha dinheiro, a gente não sai ali na esquina e ganha dinheiro. Ganhar é que você ganha na loteria. Mas o nosso salário, a gente gera, porque tem uma contraprestação, né? A gente não ganha, não cai na conta da gente sem a gente ter feito nada. Então a gente não ganhou, a gente fez jus àquele salário. Então, assim você começa com uma renda extra e pode ser que chegue um momento que você tenha já aí, se transforme numa outra fonte de renda. O Warren Buffett diz que se você tem uma renda só, você está a um passo da pobreza. Por quê? Porque ele diz que você tem que ter várias fontes de renda, e não é só ele, não. Todos os livros que a gente lê, você começa a ver lá Pai Rico, Pai Pobre, Segredos da Mente Milionária, que são a Bíblia da educação financeira. Para você que não leu, sugiro muito que você leia, tá? Porque se você for trabalhar comigo, você vai ter que ler esse livrinho, tá certo? E aí eu digo o seguinte: você não casou com o serviço público e nem jurou amor eterno a ele. Eu prego isso, essa frase é minha, tá? Eu repito muito isso. Pode botar aí, Bai Jacira. Você não casou com o serviço público. Assim como eu não casei. A gente não precisa, porque servidor público tem que morrer, se conformar, morrer como servidor público. Não, eu não aceito. E eu espero que você também não aceite. Porque se você tem uma outra fonte de renda, e vai que você enjoa do serviço público. E eu digo que é por isso que tem muito servidor público que, assim, fim de carreira, a pessoa já está, né? Nossa, já atende o pessoal já ali mal-humorado, porque não quer mais fazer aquele trabalho. Essa é a verdade. Não está feliz mais ali, só que ele não tem coragem para sair. Não tem coragem porque é refém de banco, que depende daquele salário. E sabe que se aposentar vai cair metade, vai receber menos da metade, por exemplo. O meu vai cair para menos da metade, mas tudo bem, estou preparada financeiramente, psicologicamente para isso. É fácil? Não. Você tem que trabalhar muito somente para isso, tá? Porque servidor público, a maioria tem um tipo de mentalidade ali que acha que tem que levar ali até o final, tá bom? Então, ter outra fonte de renda realmente é uma saída para que você tenha aí dinheiro sobrando todos os meses. Mas você vai começar fazendo renda extra. E ler esse livro aqui é muito importante para você, tá? Esse é o segredo número 4. Segredo número 5. Eu acho que eu venho falando desde o início aqui, né? Que é a questão de você mudar a mentalidade. Se você convive, você já ouviu aí que se você convive com 4 fofoqueiras, você será a quinta? É verdade. Se você conviver com 4 empreendedores, você vai ser. Com 4 empreendedoras, você vai ser a quinta empreendedora. Se conviver com 4 empresárias, você vai ser a quinta empresária. Agora, quando a gente convive com servidor público, a gente vira servidor público e tem mais. A gente, por conta do ambiente social que a gente vive, o meio, ele faz com que a gente faça coisas daquele meio. Por que que eu comecei a fazer um monte de empréstimo? Eu já me sentia servidora pública e era comum todo mundo falar: não, tu consegue empréstimo. O banco tal está fazendo. Tu ouve isso nos corredores. Ó, tem uma taxa boa ali. E aí, fazer empréstimo consignado vira uma coisa normal, natural, como se fosse a obrigação. E como todo mundo fosse obrigado a ter consignado no seu contra-cheque. Estou errada? Bota aí no chat para mim, me diz se concorda ou não. Então, o que quem tem que fazer? Trabalhar a mentalidade é isso. É identificar quais são as nossas crenças. Eu trabalho isso dentro de todos os meus programas. Porque não tem como a gente mudar o fruto de uma árvore. Qual é o fruto que você tem hoje? Imagina aí. O fruto que você está tirando hoje. Você tem aqui consignado, hoje você tem dívidas, você não consegue pagar. Isso aqui
Fruto é resultado do quê? Tem uma raiz essa árvore. Tem uma raiz, concorda? Como é que a gente faz para mudar o resultado aqui, os frutos? Não, eu não quero mais esses frutos, eu quero dinheiro investido. Eu quero ter dinheiro investido para eu poder chegar ao final do ano e eu fazer uma viagem com a minha família. Eu quero ter dinheiro investido para eu, para o ano que vem, eu querer fazer um procedimento estético, eu quero fazer uma lipo. Eu quero ter dinheiro para eu poder fazer isso. Eu não estou me sentindo muito bem, eu acho que eu engordei, a minha barriga eu já tentei fazer com academia, não consigo, eu preciso fazer. Ou então eu quero botar silicone. Tem Matheus aqui, mas esse é o papo de mulher mesmo, tá, Matheus? E a gente pode querer fazer alguma coisa e não ter dinheiro para fazer. Então, para a gente ter esse resultado, a gente tem que trocar, que ver quais são as crenças que estão travando a gente nesse lugar que a gente está hoje. Como é que a gente identifica? Para você ter uma ideia, dentro do meu programa, são 71 crenças catalogadas. Que a gente faz um trabalho lá dentro, que eu chamo de trabalho da terceira série. Por que trabalho da terceira série? Porque identifica a crença, a gente ressignifica, cria uma crença fortalecedora. Por exemplo, é muito. Se você tem essa crença, já te digo para você ressignificar, mudar. É muito difícil ganhar dinheiro hoje. Será que é difícil mesmo? É na sua cabeça. Aí a gente começa a ver como é que as pessoas estão hoje. A cada. Outro dia eu vi essa estatística, até lembrei, mas são não sei quantos milionários por dia que surgem no Brasil. Principalmente a turma da internet. E são milionários, milionários de verdade, tá? Não é do BBB, não é só o BBB. Não, são milionários que construíram, que geraram dinheiro, tá? Então, não é difícil, pelo contrário. Tá muito mais fácil hoje do que antes ser milionário. Porque existem várias possibilidades. E aí a gente vê qual que é a crença fortalecedora aqui. Não, hoje em dia tem muitos milionários. Então, é mais fácil ganhar hoje, fazer dinheiro hoje. Entende? Só que aí tem um trabalho de formiguinha para fazer na nossa mente. Que aí é a parte que eu te digo que é o trabalho de terceira série. Sabe? A gente tem que criar novas sinapses neurais. O que é isso? Um novo pensamento. E existe forma técnica para isso, tá? Não é assim também, ó. Não. Mas a primeira coisa é identificar quais são as crenças que bloqueiam a gente, que paralisa, tá? E o Segredo da Mente Milionária, esse livro, ele é maravilhoso para você começar a mudar as suas crenças. Então, aqui eu recomendo muito. Esse foi o primeiro livro que eu li e é o primeiro que eu recomendo para todas as minhas mentoradas, tá? E aqui já estou recomendando para vocês. O segredo número 6, qual que é, gente? Até agora você viu que a gente trabalhou muito sobre a questão de mentalidade, renda extra, papapá. Só que é o seguinte, você vai ter que fazer a parte técnica, assim, que é colocar as suas despesas no papel. Não fazer como eu fazia lá em 2005, que eu não colocava no papel, não. Eu ia, continuava gastando, continuava. A demanda chegava, eu comprava, passava o cartão e era depois eu vejo, depois eu resolvo, sabe? Então, quando você olha para isso, você coloca, por exemplo, eu tenho uma planilha no meu programa, planilha, método servidora sem dívida. Você coloca essa planilha, você inserir os valores, ela já vai te mostrando o que falta para você gastar, quanto que você tem ainda. E quando você coloca o teu plano de gasto lá, o que é o plano de gasto, Cecília? É colocar um teto para cada uma das suas despesas. Quando você coloca esse teto, você está dizendo para você mesma, olha, eu só posso gastar R$ 800, R$ 600 aqui com gasolina. Eu só posso gastar R$ 1.500 com supermercado. Eu só posso gastar R$ 200 com vestuário por mês. Entende? Você vai colocar para você. E o que é bacana, quando você somar todos esses tetos, você vai ver que vai ter que dar a sua renda. E eu falo sua renda aqui porque você vai começar a gerar renda.